Nós estamos às vezes cheios de tantas coisas que nós não conseguimos muitas vezes ler a Bíblia e entender, cara, alguém morreu por mim. Isso é muito sério. E a única coisa que eu devo fazer, que seja simplesmente por honra, é olhar para a cruz e ver que nela ainda tem a marca de sangue que era para ser o meu sangue. Era para ser o seu sangue. Olhar para essa cruz e pelo menos por honra se curvar diante de Jesus. Sabe, irmãos, algumas coisas têm me chamado muita atenção esses dias. Eu não quero delongar as minhas palavras nessa ministração e eu também não estou aqui para te dar nenhuma correção. Mas eu trago um alerta que nós precisamos compreender o coração de Jesus esses dias. Nós precisamos entender o que Jesus está falando com a igreja esses dias. Eu sei que nós temos tantas coisas para fazer, igual nós chegamos aqui numa correria, na forma natural, mas o ambiente espiritual ele não para. E o tempo todo Jesus está procurando uma pessoa para que ele possa compartilhar o que ele vai fazer. Quando nós decorremos a Bíblia no Velho Testamento, Deus ele encontrou vários homens que estavam com o seu coração aberto para receber algo de Deus. E a Bíblia no Novo Testamento nos diz que Jesus, ou Deus, ou Espírito Santo, os três, eles estão à procura de pessoas, verdadeiros adoradores. Então quer dizer que ele ainda continua procurando por pessoas. Ele não está procurando a adoração, ele está procurando a pessoa. E se Jesus olhar para esta casa hoje, será que Jesus pode encontrar o seu coração aberto para ele? Sabe, irmãos, isso me chama uma responsabilidade muito grande. Porque se Jesus hoje olhar para mim, o que ele vai encontrar? Será que de fato ele vai encontrar um coração aberto? Será que de fato ele vai encontrar um coração contrito, quebrantado, um coração que se submete, um coração obediente, um filho que ouve a voz do Pai? E mais uma vez eu repito, Deus está à procura de pessoas. Irmão, Jesus nunca quis um tecladista para ele tocar, Jesus nunca quis alguém para exercer, não. Jesus sempre quis pessoas para que se relacionasse com ele, para que o evangelho, o reino desse continuidade. Porque o propósito não é terra, o propósito é o céu. Mas quando a minha mente ela não está conectada, eu começo a viver coisas fora. Eu me perco. E os dias vão passando, e o tempo vai se esgotando, e chega um momento que eu olho para trás e falo, poxa vida, eu perdi tanto tempo. Eu fiz as minhas próprias escolhas e não entendi, ou melhor, eu não dei ouvido a alguém que é maior do que eu, que queria o meu coração. Sabe, irmãos, a gente não tem que levar as nossas vidas pensando que nós viemos para a terra simplesmente nascer, crescer, casar, ter filhos. Irmãos, nós precisamos compreender que existe um propósito. Mas eu só compreendo o meu propósito quando eu conheço Deus. E eu não falo com você um Deus histórico, pastor, porque muitas pessoas leem a palavra, mas não permite a palavra causar uma transformação neles. Eu leio uma palavra como se fosse uma historinha, algo bonitinho, interessante, uau, eu choro, mas a transformação eu não permito, porque quando a transformação ela vem, eu já não posso fazer mais o que eu fazia. Quando o Senhor muda a nossa mentalidade, nós não abrimos mão mais do arado. Mas nós não queremos isso. Nós queremos correr atrás de muitas coisas. Nós queremos fazer muitas coisas, menos o que o Pai nos chamou para fazer. E eu pergunto para você, tem alguém aqui que ama Jesus? Tem alguém aqui que ama Jesus? Aleluia! Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Dá tempo de ir embora, hein?
Quantas vezes você orou essa semana? O nosso amor com Jesus, ele precisa ser provocado em atitude, irmãos. Nós construímos muros dentro de nós, religiosos, e nós esquecemos de ter tempo com Cristo. Nós esquecemos do nosso amigo Espírito Santo, que nos acompanha todos os dias, que nos ensina tudo que nós precisamos. Mas eu prefiro contar com meu amigo tecladista, com minha amiga no telefone. Eu prefiro ela do que um tempinho com Jesus. Quando Jesus andava sobre essa terra, em vários lugares que ele passava, as pessoas que tinham encontro com Jesus nunca mais foram as mesmas. Irmãos, um encontro com Jesus pode definir a sua vida por completo. Um encontro com Jesus pode mudar o seu futuro, o que era de morte, mas você encontrou com Ele e transformou em vida. Mas nós não queremos isso. Eu prefiro o telefone, Hugo. Eu prefiro passar minhas horas no celular do que passar as horas me alimentando do que é eterno. Por que os discípulos, irmãos, eles não tinham medo da morte? O que fazia aqueles homens desejar a morte? O que fez Paulo ansiar pela morte? Ele conheceu o coração de Deus e ele entendia que existia uma eternidade, e a sua esperança não estava no que ele estava vendo fisicamente, na terra, nas coisas do mundo, mas a sua esperança estava em viver algo com Deus. E se nós começarmos a andar com Cristo, essa esperança vai surgir, ela vai fluir dentro de nós como um rio. E é isso que nós precisamos nesses dias. Eu não sei se você consegue entender, irmãos, a responsabilidade que é de carregar o reino, de carregar a glória, de carregar o nome de Cristo. Não é uma brincadeira, não é um passatempo. Às vezes nós nos preocupamos tanto com os nossos pecados. Nossa, eu estou pecando, Deus me perdoe. Precisamos nos preocupar, mas esquecemos de um propósito, de uma missão que nós precisamos cumprir. E quando chegarmos diante de Deus, Ele vai dizer: pastor, mostre-me suas mãos. Não é mostre-me os seus pecados, mostre-me suas mãos. E se Jesus voltar hoje, o que iremos mostrar para Ele? O que fizemos do nosso tempo, o que fizemos da nossa vida? Sabe, irmãos, eu preciso que você saia daqui inconformado com a forma que muitas vezes você está vivendo. Porque se nós estivéssemos de verdade vivendo algo com Deus, Sete Lagoas não tinha tantos homicídios. Se a Bíblia diz que onde existe a tristeza, se vem a alegria de Deus, ela precisa saltar de alegria, o que dirá das outras coisas? Nós precisamos fazer um caminho de volta. E o caminho de volta nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas, meus irmãos. E eu não falo de pecado, porque isso você já sabe. Eu falo de coisas que você gosta, coisas que você não quer abrir mão. São essas coisas que nós vamos precisar abrir mão. Eu até compartilhei algo com a minha esposa, se eu não me engano, no mês passado. Eu estava fazendo uma entrega à noite, e aí uma senhora, ela veio e me cumprimentou, e eu vi que ela era uma moradora de rua, e eu comecei a conversar com ela, e ela não me pediu dinheiro nem nada, e ela começou a falar comigo: nossa, já fazia 1 ano que eu não tomava banho, e hoje eu tomei banho, olha, os meus dentes estão branquinhos. Ela fez, uau. E aí eu falei: uai, essa é uma oportunidade de falar de Jesus. E ali eu aproveitei uma brecha e comecei a falar.
E de repente ela disse: eu já fui da igreja. Eu era da igreja tal. Eu fazia isso dentro da igreja. Eu era assim, assim, assim. Mas aí eu saí e fui viver assim, assim. E aqui estou hoje e tal. E aí eu abençoei ela com um valor. E depois que ela saiu, isso começou a causar algo dentro de mim. E, gente, eu chorei. Porque as pessoas, infelizmente, elas se preocupam mais com status, com o templo, com as coisas, do que com a própria presença do Espírito Santo. E Deus começou a ministrar algo dentro do meu coração. E Ele falou assim: olha, tá vendo? Quando as pessoas saem das igrejas, as respostas que eles sempre dão são essas: eu era da igreja tal, eu estava em qual tal cargo. Mas uma coisa eu quero te dizer: um cargo, uma igreja não define se eu sou cristão, não define a minha vida com Cristo. E eu chorei, irmãos, porque muito de nós não temos vida com Cristo e nós só pensamos no nosso cargo. E talvez se aquela mulher tivesse uma vida com Deus, talvez ela não sairia. E é o que muitas vezes falta nos nossos dias de hoje: vida com Deus, uma verdadeira aliança com Deus, uma verdadeira amizade com Deus, a ponto de saber o que Deus vai fazer amanhã, o que Deus vai fazer nessas eleições. Deus te mandou orar para quê? Não sei. O que Deus vai fazer neste bairro? Não sei. Mas a Bíblia nos diz no livro de Samuel, que Samuel estava deitado no templo e de repente ela ouviu uma voz chamando Samuel. E até então ele não conhecia a voz de Deus. Até que pela terceira vez o profeta Eli falou com ele: olha, quando essa voz te chamar mais uma vez, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E assim Samuel fez. E Deus impartiu o seu coração com Samuel, dizendo que iria trazer uma correção à casa daquele profeta Eli. E eu entendo que nos nossos tempos são assim também. Deus chama Maria, João, Pedro, Tiago, Lucas, Joana, mas nós estamos tão longe que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu não consigo distinguir o que é a voz de Deus, o que é a voz da mente, o que é a voz de Satanás, e tudo eu acho que é a mesma coisa. Mas se eu andar com esse pastor mais um pouquinho, se ele me gritar lá fora, eu sei que é ele. Uma caminhada com Deus, irmãos, nos revela o coração de Deus. Uma caminhada com Deus nos revela quem é Deus. Uma caminhada com Deus revela a voz de Deus. Uma caminhada com Deus revela o nosso propósito. Uma caminhada com Deus revela o nosso destino. Uma caminhada com Deus. Mas nós não queremos, nós estamos cansados, fadigados, desanimados. Nós esquecemos do que gera força dentro de nós. Não são as motivações do mundo, não é uma motivação financeira, não é motivação de pessoas na internet, é uma ativação de Deus dentro de nós. Ativação. Mas eu só vou ser ativado assim quando eu começar a andar com Cristo. Às vezes eu me impressiono de alguns homens que conseguiram viver coisas com Deus. Enoque, Noé, e volta e meia eu vou lá no livro de Gênesis só para me entender mais um pouquinho. Como que Noé, no meio de tanta perversidade, de tanto pecado, como que ele conseguiu um caminho para andar com Deus? A Bíblia diz: e Noé encontrou um caminho. Ele encontrou, não foi Deus que encontrou o caminho. Noé encontrou um caminho para andar com Deus. Se ele encontrou, quer dizer que ele procurava. E se for olhar para nós hoje, o que nós temos procurado?
Alguns meses atrás eu ministrei algo na igreja. Eu disse assim: olha, igreja, nós precisamos ter curiosidade de pelo menos entender o que Deus tem para mim. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. É aquilo que está preparado para mim e para você. Mas você tem uma curiosidade de chegar perto de Jesus e falar: Jesus, o que é isso? Não. Jesus, o que é isso? Me revela. Eu quero. Irmão, sabe o que é mais interessante? Não é o que eu falo, é o que está aqui dentro. Nós estamos aqui nesse mesmo lugar, mas Jesus, Ele conhece o meu, o seu coração. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe a sua verdade. Ele sabe o que você produz, como é a sua forma de vida. Ele sabe. E Ele sabe se você está mentindo ou não. Ele sabe se você vem cá só para cumprir porque hoje é culto. Ele sabe. Ele sabe o que você faz. E esse é o X da questão. Jesus, ou Deus, ou o Espírito Santo, os três em um, é onipotente, onisciente e onipresente. Foi lido o Salmo 139. Aonde nós esconderemos? Se eu for para a montanha, Ele vai estar. Se eu for para o fundo do mar, Ele vai estar. Se eu for para um buraco, Ele vai estar. Então por que nós escondemos de Deus? Porque nós queremos correr de Deus? Por que, irmãos? Por quê? Isso me choca, irmãos. Que se nós estivéssemos alinhados com Jesus, a nossa vida seria outra. Se nós estivéssemos vivendo uma vida com Jesus intimamente, talvez o nosso comportamento seria diferente, as nossas escolhas seriam diferentes. Mas o que passou, passou, e nós temos hoje. E o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje, irmão? O que nós vamos fazer agora? Eu sei de mim, irmãos. Eu sei o quanto eu preciso me achegar a Deus. O quanto eu preciso me submeter ao ambiente de Cristo. O quanto eu preciso me entregar. O quanto eu preciso viver algo com Deus. E nós precisamos ter essa consciência de onde nós estamos em Deus. Qual que é o nosso lugar no corpo de Cristo? Mas eu só vou descobrir quando eu andar com Jesus. Sabe, não sai desse culto hoje triste, não. Sai inconformado em não continuar vivendo a mesma vida, em não aceitar esse padrão que estipulou para você viver, um padrão religioso. Jesus nos deu a liberdade, irmãos, para para lhe conhecer. O interessante é que Jesus, Ele não estipulou nada para a gente se aproximar dEle. Ele não falou: olha, quando você vier à minha presença, traga isso, faça aquilo outro. Não, Ele disse só assim: olha, vinde como estás. Se você está cansado, desanimado, feliz, triste, então o que você precisa fazer hoje é ir até Ele. Porque Ele já veio até nós. Ele desceu do alto céu, deixou a sua glória para pagar um preço por mim e por você. E mesmo Ele subindo, Ele nos enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, que está aqui nessa noite. Então, pelo poder de Jesus, hoje você pode fazer uma escolha diferente. Você pode ser tocado por Ele hoje de uma forma diferente. Só depende de você, irmão. Só depende de você. Que essa semana seja uma semana diferente na sua vida. Que os seus pensamentos se voltem para Deus e que o reino seja prioridade na sua vida. Que as outras coisas não roubem Jesus de você. Que nada roube Jesus de você. Para finalizar,
Uma certa feita, Maria e José, com seu filho Jesus, estavam em festa. E a festa acabou e eles foram embora. E quando estavam no terceiro dia, eles deram conta: cadê Jesus? E eles voltaram correndo. E quando chegaram, eles encontraram Jesus dentro da igreja, dentro do templo. Sabe, essa palavra mexe muito comigo, porque se o pai de Jesus, José e Maria, perderam ele dentro do templo, imagina eu se eu não viver algo com ele. Então muitas vezes nós não precisamos ir no mundo para perder Jesus. Você pode perder Jesus sentado na sua cadeira. Que essa palavra, irmão, gere algo dentro de você. Que você não aceite realmente viver da mesma maneira. Nós amamos Jesus e nós precisamos provar para Ele, ou melhor, viver com atitude. Ele não precisa de prova. Nós precisamos, em nossas atitudes, demonstrar o nosso amor por Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. Não vou delongar minhas palavras. Vamos orar. Sabe, se você deseja pedir perdão, se humilhar diante de Jesus, esse é o momento.